Na verdade, eu sou um motociclista. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né, esse acolhimento todo, maravilhoso. Com certeza foi Cristo que me trouxe aqui também, porque ele esteve em todos os momentos, aí, tanto os momentos bons, né, no motociclismo, como nos momentos ruins também, de superação. Eu sinto que sempre teve a mão de Cristo, e se hoje eu estou aqui é por causa dele também. Né? Bom, gente, então, agradecer a todo mundo aí. E quando o Júnior, né, me chamou, falou com o Bruno, me chamou aqui para estar conversando com vocês, na verdade, eu não sei quem já viu alguma coisa das minhas aventuras. Eu viajei 62 países de moto. Né? Eu estive já em 4 continentes, só faltou a Oceania. Tenho aí vários relatos pelo mundo, inclusive tem um que eu vou contar para vocês, que vocês vão me chamar de mentiroso. Mas quando Deus age, geralmente, às vezes, só quem acredita, que acredita mesmo que é verdade, né? Mas eu tive experiências muito legais. Eu fiz 5 viagens. A primeira, eu fui até o Ushuaia, né, que é o tradicional. Na época, lembrando que, né, quando eu fui, não tinha essa tecnologia toda, então foi muito na raça, não tinha WhatsApp, não tinha... Estava lançando o Orkut, só para vocês terem uma ideia. Minha última viagem foi entendeu? Minha primeira eu fiquei 10 anos viajando de moto. Então a minha primeira eu fui para o Ushuaia, depois eu fui para o tradicional e para o Alasca. Na época que eu fui, acho que quase ninguém ia, né? Então eu fui um dos precursores aí para o Alasca. Aí até que apareceu a guerra no Iraque, né? Depois que eu fui para lá, falei, pra onde que eu vou agora? Aí foi na época da guerra do Iraque lá. Aí eu peguei, coloquei na minha cabeça, poxa, quero ir para o Oriente Médio, vou lá pro Iraque levar uma mensagem de paz para aquele povo lá. Estava tendo guerra no Nepal, guerra civil, esse tipo de coisa. Esse país. Aí eu peguei, coloquei para levar aquela mensagem de paz. Mas eu falei, poxa, mas imagina eu, simples cidadão, que mensagem de paz? Né? Aí eu fui ousado, mandei o meu projeto lá na época para a presidência da República, lá em Brasília. E não é que meu projeto foi aprovado, né? E aí eu levei uma mensagem oficial mesmo de paz do governo brasileiro no Oriente Médio. E aí eu embarquei a moto para a Turquia. E foi tudo moto brasileira, lembrando que essa foi uma XTZ 125 que eu fui, eu percorri o Oriente Médio ali todo. Eu embarquei a moto, por que foi essas motos, né? Porque eu fui piloto da Yamaha, né? Então a Yamaha que não tem dinheiro não, gente. Se eu contar a minha história aí de como eu consegui viabilizar essas viagens aí, eu vou ficar a noite inteira aí falando com vocês aí. Né? Então, na verdade, eu sonhei, né, que eu queria conhecer o mundo, e como eu andava de moto, como todo mundo aqui, eu falei, vou montar meus projetos para viajar de moto. E na época, como quase ninguém viajava, né, então eu consegui esse êxito e me tornei piloto da Yamaha. Bom, e aí essa do Oriente Médio, eu saí da Turquia e percorri só países bom. Fui Turquia, Síria, Líbano, Israel, Irã. Eu fui um dos únicos brasileiros que na mesma viagem, né, você vê essas confusões aí de Israel e Irã, né, então geralmente quem tem um visto de Israel no passaporte não consegue entrar no Irã e vice-versa. E eu consegui entrar, porque eu levava uma carta da diplomacia brasileira, né, e aí eu consegui entrar tanto no Irã como no Israel. Eu atravessei o Irã, depois fui para o Paquistão, Índia e Nepal. E aí terminou essa viagem do Oriente Médio, né, e aí depois eu pensei comigo, o que eu vou fazer agora? Estava embalado nas viagens, eu falei, agora eu vou dar a volta ao mundo, porque eu nunca tinha dado, né, a volta ao mundo do Oriente Médio para o Alasca, né? E aí eu lancei um projeto que eu ia sair de Portugal, ia dar a volta toda pela circunferência do hemisfério norte, né, do planeta, chegando em Nova York. E aí consegui também com a Yamaha, viabilizei o projeto, e aí eu embarquei a moto para foi uma Lander, né, já foi a Lander, foi quando lançou a Lander, embarquei a Lander para Portugal, e aí saí. Portugal, Espanha, França, Áustria, Itália, Áustria, República Tcheca, Alemanha, Ucrânia, entrei na Ucrânia. E aí eu estava até conversando com o Bruno, essa foi a parte mais difícil que eu passei. Eu queria atravessar a Ásia pela China, né? Só que a China não aceita veículo com placa estrangeira, entendeu?
E aí me restou ir pela Rússia, né? E aí eu peguei toda aquela... Cheguei em Moscou e eu tinha que atravessar a Sibéria. Eu não sabia nada sobre a Sibéria, nada, absolutamente nada. Eu não conheço um brasileiro que atravessou a Sibéria. Conheceria, eu acho que eu fui o único que atravessou a Sibéria. E aí eu lembro que eu cheguei em Moscou, na concessionária da Yamaha, para fazer uma revisão na moto. E eu perguntei, né, sobre a Sibéria. E o pessoal pegou e falou comigo, ó, aqui ninguém vai saber te falar sobre a Sibéria. Eu estava na Rússia, ali em Moscou, ninguém sabia falar sobre a Sibéria, né? Imagina o desespero que eu fiquei na época. Não tinha aquele negócio, você sabia a tradução quando eu colocava, né, aquelas... hoje tem isso tudo, né, aquele negócio de tradutor, aquele tipo de coisa. Então a dificuldade que era eu traduzir, né, porque as placas eram tudo, ali, ou em russo, ou em árabe, né? Eu consegui traduzir a rua que eu tinha que ir, o lugar que eu tinha que ir. E aí eu fui, né, encarei a Sibéria lá. Cheguei no Lago Baikal, que é lá no meio da Sibéria. Aí do lado do Baikal até o lado de Vostok, eram 2.100 quilômetros de terra. Você imagina? Mas a gente pega aqui 40, 50 quilômetros de terra, não tá aguentando mais, eu peguei 2.100. E tipo assim... Aí, Alexandre. Tipo assim... De pó. O que acontece? Não tinha um posto de gasolina. Só perguntar, como você abasteceu? 2.100 quilômetros sem ter um posto de gasolina, verdade. E eu tive que descobrir sozinho como era uma região muito inóspita, né? Tipo assim, tinha pequenos povoados, com 20 casas, aqueles negócios. Então eu descobri que eu tinha que, o pessoal ali tinha carro. Então eles tinham guardado ali gasolina estocada, né? Então eu entrava ali e a hora que eles viam uma moto entrando, né? Todo mundo saía lá fora e ninguém falava inglês. Aí eu apontava assim o tanque de gasolina assim, né? Fazia assim. Aí eles vinham, me vendiam gasolina, fazia assim, comida. Ninguém falava inglês, ninguém falava inglês. E isso, aí eu fui, né? Dormi 7 dias sem tomar banho, não tinha onde tomar banho. Ah, o primo! Então não teve aquele problema de suor, né? Mas foram 7 dias sem tomar banho. Eu lembro que eu parava para dormir, gente, era desesperante. Eu fazia assim no rosto, porque a gente foi todo sujo, né, na estrada de terra, né? Eu tirava grosso assim, de terra do meu rosto, ia dormir daquele jeito. E eu tive uma atitude que me marcou muito. Foi uma coisa tipo assim, a princípio eu tava, se você perguntasse para mim ali, é impressionante como é que o ser humano, né, a gente vai adaptando dependendo das condições que a gente está vivendo, né? Eu estava tão desesperado, com medo, por exemplo, de acontecer qualquer coisa, que a minha expedição ia acabar naqueles 2.100 km de terra, né? Se você perguntasse para mim naquele momento, Rodrigo, o que você prefere? Ganhar na Mega Sena ou quer essa estrada de terra cara? Eu ia falar com você, quer essa estrada de terra cara, né? E quando chegou no final da estrada de terra, que encontrou com asfalto, eu lembro que eu, igual bobo, eu peguei, parei a moto, depois eu até parei para filmar, eu fiz uma armação lá, mas eu peguei e comecei a jogar as luvas pro alto assim, comecei a gritar, enfim, comecei a beijar o asfalto. Mas uma coisa meio, eu já tava meio pirado com aquilo, né? Porque você ficar ali percorrendo a Transiberiana, você meio que dá uma pirada. Aliás, de moto, né? Vocês sabem que a gente tem que, de moto a gente costuma falar que a gente não só vê a paisagem, né? A gente faz parte dela, né? E o principalmente numa viagem de moto é você se adaptar. O ser humano ele é muito adaptável. Então, quem viaja grandes distâncias, né, primeiro você tem que ter aquele desapego, né? Eu acho que é a primeira etapa, né, quando você sai daqui de uma viagem longa, você tem que ter aquele desapego do material daqui, né? De família, de mordomia, de banho, de cama, não sei o quê. A partir do momento que você tem esse desapego, você começa a viver dia a dia. Aí fica mais fácil, né? Você vai encarando tudo que aparece, onde tem que dormir, onde tem que comer, né? E isso que aconteceu comigo lá na Sibéria. Então, quando eu encontrei o asfalto, eu tive essa reação e aí depois quando eu me toquei, gente, assim, eu beijando o asfalto, quem que faz isso? E aí eu fui, encenei lá, fiz, isso ficou marcado na minha memória, ficou, né? E aí cheguei em Vladivostok, e aí de Vladivostok eu atravessei para a Coreia, porque se eu fosse mandar a moto, eu ia mandar para o Canadá, para a América do Norte, pela Rússia, me falaram que tinha sede de burocracia, né? Por causa de país, né? Um não gosta muito do outro, né? Então se chega uma moto lá no Canadá, Estados Unidos, vindo da Rússia, eles até vermifugar a moto, tem que vermifugar. As coisas que tá vindo da Rússia. Agora, se eu fosse da Coreia era mais fácil. Eu embarquei a moto para a Coreia e da Coreia eu fui de novo para Vancouver e cheguei lá em Nova York, no dia do
do Brazilian Day, daquele evento, não sei se ainda tem até hoje, né? Do Brazilian Day tinha lá em Nova York, lá, tem. Foi bem legal. Bom, e aí na quinta eu fui percorrer a África, né? Aí também foi muito difícil, embarquei para Londres, e aí desci, né? Londres, aí na França, na Itália, embarquei agora para Tunísia. E aí eu peguei o Saara, né? Eu já tinha pego, e aí eu peguei o deserto do Saara. Tempestade de areia, cheguei na capital mais quente do mundo, que é no Sudão, chama Khartoum. Não aguentava, subia eu acho que eu prefiro o frio do que o calor, não sei se vocês preferem também, mas o calor extremo é muito pior do que o frio. Porque o frio tem como a gente se proteger, né? O frio você coloca roupa, agora o calor não tem como você se proteger do calor, né? A moto, aquele papo quente batendo em você, não tem como. Que moto que era essa aí? Essa foi a única que eu fui de moto boa. Lembrando que pro Alasca, de Ushuaia para Alasca, eu fui no XT 225, depois do Oriente Médio, no XTZ 125, a volta ao mundo foi de Lander, e aí a da África, que foi a última, a Yamaha me agraciou com a XT 660. Melhorou! A terra foi a terra. A terra foi de Lander. Agora, essa da África teve um capítulo ruim, foi a única viagem que eu não terminei, mas não foi eu. Foi a primeira vez que eu viajei com um cinegrafista comigo de moto, porque eles sempre iam me pegando. Igual, por exemplo, na volta ao mundo eu levei um cinegrafista comigo, mas ele me pegando nos lugares. Ele foi de moto, de trem, a gente embarcava ele comigo. E essa eu levei um cara de São Paulo comigo, que foi de moto também. Quando a gente estava na Etiópia, né, a gente já tinha atravessado do Sudão, a gente ia chegar até na África do Sul. A gente estava na Etiópia, tinha um jumentinho, né, com uma carroça puxando, e quando o jumento escutou o barulho das motos, ele assustou, eu sempre ia na frente. Aí no que ele assustou, ele veio para cima da moto. Eu consegui desviar, mas aí meu cinegrafista não conseguiu e você imagina, lá na África, em plena Etiópia, aí foi um teatro, um capítulo à parte, né, da minha história, porque aí entrou aquele, você imagina, socorrer. Bom, primeiramente, né, na hora que eu olho para aquilo, né, tá o jumentinho morto, né, a menina que estava lá na carroça lá, estava machucada, o meu cinegrafista fez uma fratura exposta, a moto toda quebrada, e eu disse, eu vou fazer agora, não sabia o que eu ia fazer. Aí eu peguei e voltei, né, até uma cidadezinha que tinha pequena, deixou eu ficar lá esperando, e aí tinha uma ambulância na cidade, só que não tinha gasolina na ambulância, aí eu tive que colocar gasolina. Aí beleza, colocamos gasolina, voltamos lá, colocamos o meu amigo, né, e a menina dentro da ambulância. E na Etiópia, gente, a Etiópia é um dos países, é um dos únicos países do mundo que nunca foram colonizados, né? Então lá os indígenas, indígenas do Brasil, lá no nativos, né? Tipo, eles meio que têm a lei própria deles, né? E eles andam, por exemplo, lá tem uma lei, né, que eu não sabia, lá tem uma lei que a carro, por isso que é bom sempre quando você vai para país diferente, principalmente assim, país muito diferente, né, vocês irem numa embaixada, ver as leis do lugar, esse tipo de coisa. Lá tem uma lei, por exemplo, quem tem que prestar atenção no pedestre é o motorista, né, porque você anda nas estradas, vai o povo no meio da estrada, você vê foto lá da Etiópia, por exemplo, que eu tirei, era o povo caminhando no meio da estrada e a gente tem que desviar. E aí eu fui, né, acaba voltando no caso da ambulância, e aí eu fui atrás da ambulância lá, e eu de moto, aquele povo na estrada andando, e a ambulância, e eu também tendo que desviar de todo mundo, porque senão a ambulância me deixava para trás, eu não sabia para onde a ambulância estava indo, e a moto do meu amigo tinha ficado lá na estrada, tinha ficado tudo lá, até que chegou em Addis Ababa, que era, não, uma cidade antes, Addis Ababa estava longe, e aí fui pro hospital com ele, né, gente, você precisa ver o hospital, né, ele sendo atendido assim no corredor, o enfermeiro lá do lado vendo, né? E o enfermeiro, por exemplo, atendeu ele fumando, verdade, fumando. Beleza. Aí eu usei meus contatos, né, que eu tinha aqui no Brasil e consegui mandar ele de volta pro Brasil, você entendeu? Só que nisso eu tive que assinar, né, um documento me responsabilizando por aquela menina que estava lá no hospital. Né? E aí tomaram meu passaporte, não sei o que. E aí eu tive que ficar sozinho na Etiópia com aquela pressão ali na cabeça, né? E torcendo para melhorar. Até que ela melhorou, teve alta no hospital, esse tipo de coisa. E aí parece coisa de filme.
E aí, aí a polícia pegou e falou pra mim, ó, não liberou, não sei o quê, você vai poder ir embora. Eu, não, então me dá meu passaporte, eu vou embora, não sei o quê. Isso eu tinha contato com a Embaixada do Brasil, lá no shopping, esse tipo de coisa. Aí o cara pegou e falou pra mim assim, não, mas espera aí, antes disso, nós temos que ir lá na tribo. Vocês acreditam nisso, gente? Me levaram lá pra tribo da menina. Aí tinha aquele etíope, é pessoal grandão assim, né? O etíope é magro e grandão. Aí eu tinha lá igual aquele filme do Indiana Jones mesmo, pulando lá, assim, com as lanças, assim. Eu olhava pro cara, o que é isso? O pessoal vai me cozinhar aqui. Aí eu falei assim, não, mas calma, é porque aqui, aqui eles têm a lei deles, aí eles que vão ver o que tem que fazer com você. É assim mesmo? Né? Aí beleza, né? Acabou que eles falaram lá comigo que a menina tinha saído do hospital, mas que como eu ia embora e se ela tivesse uma recaída, aí me pediram $2.000 para eu dar para ele lá de indenização. Né? Só que $2.000 na Etiópia é muito dinheiro, você janta lá bem por $5. Mas beleza, bom que eu tinha dinheiro no bolso, eu ia chegar até a África do Sul, aí dei os $2.000 e voltei pro Brasil. Beleza. Agora tem um caso, vou contar outro caso para vocês que eu fiquei de contar, né? O de isso, né? Já foi bem mais próximo, foi na minha primeira viagem. Eu acho que foi aí que me fez mais ainda acreditar que Deus estaria comigo nas minhas jornadas aí pelo mundo. Alguém que já foi no Ushuaia? Ninguém? Eu? Pois é. Sabe aquela reta lá da Patagônia, lá, depois de Comodoro, Rivadavia? Sabe? Então lá tem umas retas, quem foi sabe, né? Naquele desertão também não tem nada também, não é igual a Transiberiana, mas não tem nada também, venta muito, né? Então a moto vai quase com o joelho assim, raspando no chão. E eu fazia a previsão de posto de gasolina, né? Eu levava um galãozinho, sabe, ó, daqui 200 quilômetros tem um posto. E, ó, se não, todo mundo que crê em Deus, vocês vão me chamar de mentiroso, né? Aí, eu cheguei no posto, eu fiz a previsão, né? Cheguei lá, o posto estava fechado. Se fosse fechado, e agora, não sei o que eu faço, eu lá, entrando, abrindo, ver se eu achava alguém, nada, tem que continuar, né? Continuei, aí eu fui daquele jeito, né? Sem acelerar, aquele vento, não sei o que, e eu sem acelerar, fui devagarzinho e rezando, né? Orando para Deus, para chegar no próximo posto, né? E eu sempre falava, Deus, não tira dessa, pelo amor de Deus, me deixa aqui na mão, esse tipo de coisa. E aí tá, e lá passava, tipo assim, de vez em quando eu tava andando devagarzinho, né, pra economizar gasolina, de repente passa um caminhão do meu lado. E lá, os caminhões, pra quem foi, tipo assim, caminhões, como tem muita fazenda isolada, os fazendeiros faziam pedidos, né, de coisas, de abastecimento para fazendas e eles vão distribuindo. E aquilo tudo vai amarrado ali no caminhão, né, saco de arroz, o cara pede, eles vão entregando. E eu orando. Tô vendo o caminhão lá na frente indo. De repente eu vejo, caiu uma coisa do caminhão. Lá na frente caiu, foi lá pra areia, assim, que era deserto, né? Foi tipo uns 25 metros lá pra areia, né? Com a velocidade do caminhão. E eu tô indo ver aquilo de longe, caiu, né? Tô indo, eu lembro que eu até passei pela coisa, assim, ó. Passei pela coisa e alguma coisa me puxou, alguma força me puxou, me fez eu parar e falar assim, volta lá pra você ver o que é aquilo. Aí eu dei o retorno na moto, voltei, desci da moto, veio direitinho. Caminhei lá no meio do deserto lá, quando eu cheguei era um galão, na hora que eu abri o galão, eu cheirei era gasolina. Glória a Deus! Espero dar fé, eu tipo assim, isso eu fico até emocionado, porque eu acho que isso foi uma grande presença, né? Eu fico até arrepiado quando eu falo isso, porque eu sei que é verdade, né? E aí eu senti, né, que a partir daquele momento que Deus estava olhando por mim, né, e isso me segurou até hoje aí, né, nos momentos bons e ruins da minha vida. Bom, gente, isso é um pouquinho da minha experiência, se alguém quiser aí, né, perguntar alguma coisa, qualquer curiosidade, tá bom? Fiquei até com vergonha agora, não fiz nada.